hoje, né, vamos, a partir do capítulo 9 e o capítulo 10, compreender o que Paulo quer nos dizer nesses dois capítulos. Para tanto, gente, eu gostaria de ler com vocês aqui dois textos, um em 2 Coríntios e outro em 1 Coríntios. O do 2 Coríntios é do capítulo 12, o verso 7, 8 e 9. Preste atenção no que Paulo diz aqui. E para que não me ensoberbeça, me vangloriasse, né? Entrasse em um estado de arrogância, com a grandeza das revelações, né? Foi-me posto um espinho na carne. Paulo está dizendo que ele foi colocado nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, o que Paulo está dizendo aqui, na realidade, ele tem um problema dentro dele que ele chama de espinho na carne. Os estudiosos têm feito várias pesquisas a respeito disso. Uns dizem que era um problema nos olhos que ele tinha. Outros dizem que era um problema nas pernas, ele tinha as pernas tortas. Mas nós iremos ver aqui alguns dos problemas que Paulo possuía e que os estudiosos acham que esses é que eram, na realidade, os espinhos na carne de Paulo. Continuando aqui, ó, ele diz, por causa disso, ou seja, por causa desse espinho que veio à carne dele, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então o Senhor me disse, Paulo, a minha graça te basta. O que Deus disse, na realidade, para Paulo e para nós? Deus está dizendo aqui que qualquer provação que tenhamos, quaisquer dores que tenhamos, quaisquer perturbações que tenhamos, qualquer problemas que tenhamos, seja na escola, na família, no trabalho, no lar, a descompensação, qualquer coisa que nos venha a tentar nos afastar de Cristo, aí Deus diz, Paulo, a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é maior do que as suas provações, a minha graça é maior do que os seus problemas, a minha graça é maior do que você está passando no casamento, a minha graça é maior do que a tua doença, a minha graça é maior do que a perda de um ente familiar, a minha graça te basta, Paulo. O que Deus está querendo dizer é que a graça que ele tem por nós, ou seja, a bondade, a misericórdia, o perdão, a piedade, a compaixão, é suficiente para suplantar tudo coisa de ruim que nós tenhamos, porque é tudo passageiro. Então, vou continuar aqui o que Paulo fala. Deus diz assim, aí Deus falou para mim, a minha graça te basta, porque, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa, gente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quando nós estamos vivendo provações, problemas, dificuldades, morte, doenças, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando estamos na fraqueza. Continua dizendo assim, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que, até aí. Então, Paulo, na realidade, tinha problemas. Ele vivia uma luta de açoites, né? Ele vivia uma luta de prisões, ele vivia uma luta de naufrágios, de perseguição dos judeus, do povo dele, perseguição do sinédrio. Ele tinha um monte de problema que as pessoas, os estudiosos, acham que era parte do espinho na carne que ele possuía. Agora, vou ler aqui o 1 Coríntios 9, 27. Olha o que ele diz assim. Ele diz assim, mas eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. Então, com tanta dificuldade, o que ele fazia? Ele procurava se humilhar diante dos problemas para que Deus habitasse nele. Isso é uma lição de vida para nós, né? Indo agora aqui para o capítulo 9, no verso 2, estão dizendo assim, tenho grande tristeza e incessante dor no coração.
Então, devido a esse monte de dificuldade, desses espinhos na carne que Paulo possuía, ele vai dizer assim: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Ou seja, era uma pessoa que, muito embora estivesse com Cristo, estivesse disseminando o evangelho aos gentios, estivesse o tempo todo em comunhão com Cristo, mesmo assim, ele possuía dificuldades, como nós hoje. Nós hoje temos imensas dificuldades no dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas relações familiares, nossas relações profissionais. Então, Paulo diz: eu tenho uma grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria, olha o que ele fala aqui, ser um anátema, ou seja, ser uma maldição separado de. Gente, vamos entender isso aqui que Paulo está dizendo? Porque eu desejaria ser uma maldição separado de Cristo por amor dos judeus. Por que ele diz isso? Porque os judeus foi um povo rejeitado por Deus. E os judeus, sendo rejeitados, eles se sentiam como um povo realmente longe de Deus. Então, Paulo, por amor a esse povo judeu, ele desejava no seu coração ser separado de Cristo, ser uma maldição, como estava sendo uma maldição o povo judeu contra Cristo, ele queria estar junto do povo. Então, isso também era para Paulo um espinho na carne. Ele diz aqui outras coisas, ó. Por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Agora, ele vai mencionar um monte de coisa que ele vivia e que a gente atribui como sendo parte desse espinho na carne. Olha só. Ele diz assim, ó: depois, porém, me apresento como o menor dos apóstolos. Ora, Paulo teve um encontro direto com Cristo. O evangelho, ele dizia que o evangelho não foi dado por ninguém, foi dado a ele diretamente por Cristo. Ele se sentiu o menor dos apóstolos, em relação, naturalmente, aos discípulos que haviam vivido com Cristo. Ele diz: nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Ele se vê como o menor de todos os crentes. E, finalmente, ele se descreve como o principal de todos os pecadores. Gente, esse acúmulo de coisas negativas em Paulo não é que ele estivesse se afastando de Deus. Ele está relatando aqui a luta que ele tinha diariamente por ser por ser responsável de levar o evangelho aos gentios. Ou seja, ele diz que é fruto da obra de Satanás na vida dele. Ele está passando todas essas coisas. Então, a perseguição que ele fez ao povo, aos cristãos, ao povo de Cristo, eu tenho uns livros aqui que dizem que aquilo corroía a mente dele. Ele se sentia um nada perante Cristo, porque ele foi um grande perseguidor daqueles que seguiam a Cristo. Então, ele esmurrava o corpo, ele era um perseguidor, ele era o menor dos apóstolos, ele se sentia o menor dos crentes, ele esmurrava o corpo, ele queria ser uma maldição junto do povo judeu. Tudo isso é um conjunto de coisas negativas que Paulo possuía para mostrar que Paulo não era essa essência, né? Essa essência toda. Ele tinha os seus problemas, assim como nós, ele tinha as suas frustrações, ele tinha as suas provações e as suas dificuldades. No entanto, quando ele estava assim, ele buscava intensamente mais a Deus. E foi aí que ele, talvez, ele disse que ele orou 3 vezes ao Senhor e Cristo respondeu. Respondeu: Paulo, apesar de todas as dificuldades que você tem, você é um homem escolhido, você é um vaso escolhido de Deus. Você precisa reconhecer isso, porque você é a pessoa que eu confiei para levar o evangelho aos gentios. Então, gente, por que Paulo está narrando isso aqui? Ele está narrando isso porque as pessoas acham que Paulo vivia uma vida muito grandiosa. Não, ele tinha suas dificuldades, tinha suas, seus problemas, e ele disse que era Satanás, mensageiro de Satanás. Foi-me colocado o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esmurrar. Então, isso prova, gente, que quanto mais perto nós estamos de Deus, mais Satanás vai nos dar problemas. Não é, a vida cristã não é fácil, a vida cristã é difícil.
Tanto que Paulo queria tanto pregar lá em Roma, e ele só vai para lá preso. Ele é preso a primeira vez, Nero não vê nenhuma dificuldade dele, está lá no Atos dos Apóstolos, nos últimos capítulos. Depois, quando surge o incêndio de Roma, que os judeus contra Paulo colocam a culpa nos cristãos, então Nero manda prender Paulo, pensando que ele tenha programado, né, articulado, elaborado todo esse incêndio. Na realidade, foram os judeus, né, que colocaram, devidamente coadjuvado por Nero, eles que colocaram o fogo, mas Paulo foi o maior responsável, e por isso ele foi decapitado. Então vejam que a vida cristã não é fácil. É o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 9. Minha vida não é fácil. As pessoas acham que Paulo tinha tudo, que Paulo viajava, mas a vida dele era muito difícil. Aí ele vai comparar o que ele sofreu aqui com a descendência de Abraão, especificamente em Isaac. Né? Aqui no capítulo 10 em diante, diz assim, Romanos 9, 10, diz, não somente, mas também Rebeca, ao conceber um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos meninos, né? Nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquilo que ele chama. Isaac teve dois filhos, Jacó e o Esaú. Agora veja aqui o que Deus disse sobre eles. Verso 13. Como está assim, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Qual é a explicação que Paulo dá para isso? Ele compara isso à vida dele, né? Que Deus também coloca coisas, provações na nossa vida. O primogênito era Esaú, mas quando Deus aqui amei Jacó, e quando ele diz me aborreci de Esaú, na realidade o que Paulo disse aqui para nós é que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Por quê, gente? Muito embora Rebeca, né, mais tarde vai ser um elemento de Satanás na vida de Jacó, Deus escolheu Jacó para fazer uma grande obra. E Deus não escolheu Esaú, porque Esaú era um homem guerreiro, um homem do campo. Esaú, na realidade, vai ser o fundador da nação edomita, que era uma nação contra o povo de Deus. Então, vejo, Deus já lá na frente, Deus já via quem seria Esaú e quem seria Isaac, e quem seria Jacó. Jacó foi aquele que Deus escolheu para manter a promessa que ele dera a Abraão muitos anos antes. Então, Jacó é que vai ser, né, o intermediador dessa promessa que Deus havia feito. Não que ele não amasse Esaú. Ele amava, mas só que Esaú escolheu o seu próprio caminho, de ser guerreiro e de ser fundador de um povo edomita que era contra o povo de Deus. Jacó, apesar do grande engano que ele cometeu, devidamente articulado pela sua mãe Rebeca, ele vai ser o escolhido e vai ter o seu nome mudado para Israel, e dele é que vai sair a grande nação, né? dos israelitas, primeiramente, com Moisés, e depois dos judeus, que finalmente, lá na frente, vão ser rejeitados por Deus. Então, escolher amar Jacó e se aborrecer de Esaú, não é que Deus tenha se aborrecido dele, é que Deus escolheu Jacó para fazer uma grande obra, e essa obra deveria ter sido de Esaú. Esaú era o primogênito, mas Deus escolheu Jacó para fazer essa obra, muito embora, né, Esaú tivesse feito lá um problema na família, mas Deus escolheu Jacó para fazer essa obra. Agora, aqui no verso 15, gente, diz assim: pois o Senhor diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Deus tem misericórdia daquele que Deus quer ter misericórdia. Gente, os caminhos de Deus são inescrutáveis ao homem. Né? Deus tem misericórdia daqueles
Vocês vejam que eu gostaria de ler para vocês o que está escrito aqui em Tiago. Olha isso aqui, gente, que coisa tremenda. Tiago 2,13. Então, assim, ó. Israel, só um pouquinho. Fale, querido. Porque aí também, aí no caso, uma das formas de ver isso aí é Deus se agrada de quem faz a vontade dele, né? Não só de quem ele Exatamente. escolhe. Quem Que foi o aprover, ou caso seja, que foi quem o eu caso de escolher que Jacó, né? faz a minha vontade. É, que foi o caso de Jacó. Então, nesse Exatamente. verso que Deus está dizendo que ele tem misericórdia de quem ele quer, olha o que o Tiago diz aqui no verso 2, Tiago 2, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não se utilizar de misericórdia. Então, se eu não tiver misericórdia para com alguém, Deus não vai ter misericórdia para comigo. E como está a situação do mundo hoje? Nós não vemos mais misericórdia no mundo. É por isso que Paulo diz aqui: Deus tem misericórdia daquele a que ele ama e aquele que demonstra misericórdia. É importante a gente saber disso, porque a compaixão do Senhor é outorgada, é dada, é concedida àquele que tem compaixão, àquele que tem, que dá perdão, aquele que tem piedade, que são os elementos da graça, aquele que tem bondade, aquele que perdoa. Então, quando nós perdoamos, quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós demonstramos amor, carinho, bondade, piedade e perdão, então Deus também vai perdoar, porque a misericórdia não será dada para aquele que não se utilizar de misericórdia, ainda hoje. A misericórdia é um ponto que Paulo toca, importante, para ver que nós temos que utilizar este meio a fim de sermos contemplados pela misericórdia de Deus, como era Paulo. Paulo, muito embora tivesse aquele monte de problemas, ele procurava andar dentro dos conceitos de Deus, assim como nós hoje. Por que que nós temos, gente? Saúde, como disse a Luciana, nós temos nossos familiares, temos nossa vida financeira, temos nossas roupas, temos nosso lar, temos a nossa conta bancária, temos o nosso carro, temos os nossos familiares, temos os nossos filhos. Tudo isso é porque nós estamos perto de Deus. Deus nos abençoa porque nós estamos perto, assim como Paulo estava. Muito embora tenhamos problemas, mas Deus nos dá muito mais do que os problemas que temos, do que as provações que passamos. É isso que Paulo quer dizer aqui. Né? Muito embora tenhamos um monte de problemas, provações e dificuldades, a graça de Deus está acima de tudo isso, está sobre tudo isso. Então, nós estamos vivendo, na realidade, não sobre as condenações que Paulo fala do capítulo 5 a 8, mas sobre os auspícios, sobre a bondade da graça. Muito embora tenhamos dificuldades, mas estamos vivendo na graça. Se pensarmos que temos tanta coisa boa, já é motivo de sermos gratos ao Senhor pelas coisas boas que temos. As provações vêm, mas a graça do Senhor é maior do que as nossas provações. Aqui no verso 22, diz assim: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, com muita paciência, os vasos da ira. Ora, quem são esses vasos da ira? No verso 24 nos diz: os vasos da ira somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, Deus nos vê como pessoas dignas para o céu. Quais são os vasos da ira? São aqueles que, apesar de terem bênçãos do Senhor, andam longe dos seus caminhos. Os vasos da ira, quando ele diz aqui, são os gentios e são os judeus, de acordo com o que nós aprendemos lá no capítulo 1 e 2, eles estavam vivendo completamente longe de Deus. Esses eram os vasos da ira que Paulo se referia. Os gentios, no capítulo 1, andavam longe de Deus, praticavam todo tipo de pecado. Os vasos ruins da ira, do capítulo 2, eram os judeus que praticavam todas as coisas ruins. E no capítulo 3, ele vai dizer que tanto judeus quanto gentios eram vasos de ira
todos eles pecaram e destituídos estavam da graça de Deus. Precisavam da graça de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Os vasos da ira, ou seja, os ímpios, necessitam muito mais de Deus do que nós, que já estamos no caminho do Senhor, já fazemos parte do seu povo, já temos a salvação individual sendo perseguida por nós, então nós não estamos mais vivendo na condenação da lei, não somos mais vasos da ira. Somos pessoas eleitas por Deus. E o que é a eleição? A eleição, gente, que fala em Romanos 8, 26, é Deus que está hoje em dia e através dos séculos escolhendo, mediante o evangelho eterno e mediante a graça de Cristo, escolhendo um povo para ele salvar. Essa que é a eleição. A eleição é Deus escolhendo um povo através do evangelho, através de Cristo, da obra salvadora de Cristo, um povo para ele salvar. E a predestinação é aquilo que Deus elaborou, Deus planejou antes da fundação do mundo, juntamente com a elaboração do Evangelho. Deus elaborou, planejou para este povo que ele está tentando salvar. Então, a salvação é para todos. Todas as pessoas podem ser salvas. Mas, o que ele diz? Marcos 16, 16. Né? A salvação é para aquele que crê. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê e, por analogia, não for batizado será condenado. Então, o evangelho é para todos, mas apenas aquele que crê, aquele que aceita, aquele que vive, aquele que percebe o que existe no evangelho, este é que será salvo. Aquele que invoca o nome do Senhor. Vamos aqui para o verso 27, gente. Diz assim, ó. Mas, relativamente a Israel, está se referindo aqui ao povo judeu, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel, ou seja, os judeus, seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Quando João, lá no capítulo 7 de Apocalipse, disse que ele viu primeiro os 144 mil, né, que seriam salvos, nós vimos isso lá no estudo de Apocalipse, ele viu primeiro os 144 mil, e depois ele viu uma grande multidão que não se podia contar. A multidão dos salvos com palmas nas mãos que estavam sendo salvos. Então, aqui, assim, muito embora os filhos de Israel, ou seja, a descendência dos judeus, seja como a areia do mar, apenas aqueles que são eleitos, e dentro desse eleito, aqueles que são escolhidos, ou seja, aqueles que creem, é que serão salvos. Salvos. Gente, João viu uma multidão que ninguém podia contar. Somos parte dessa multidão porque estamos perseguindo, através do nosso viver, através do que estamos fazendo aqui, estudando a palavra, através da nossa devoção, que é a nossa entrega, através do nosso serviço, que é a nossa dedicação, através da nossa santificação, nós estamos nos preparando para fazermos parte do remanescente. Remanescente é aquele povo que vai estar pronto no dia que Cristo voltar. Nós temos os remanescentes que estarão vivos e temos aqueles que ressuscitarão. Então, o remanescente, aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, aos quais irão se juntar aqueles que irão ressuscitar na primeira ressurreição. Aí será um grupo enorme de remanescentes para herdar a salvação que hoje nós estamos vivendo de forma tal para que possamos alcançar essa salvação. Se nós estamos agora aqui estudando a palavra do Senhor, é porque estamos nos preparando para a salvação. Se nós dedicamos tempo à nossa família, aos nossos filhos, dedicamos tempo a Deus, dedicamos tempo à nossa igreja, né? às obras de caridade, à visitação, somos piedosos, e principalmente porque somos misericordiosos, é porque Deus está colocando o Espírito Santo sobre nós para podermos ver a magnitude da sua salvação. É uma coisa grandiosíssima que Deus está preparando para nós.
Finalmente, no verso 9, no capítulo 9, nós temos aqui, que diremos, pois, no verso 30, que os gentios que não buscavam a justificação, ele se refere aqui aos gentios lá do capítulo 1, não buscavam a salvação. Eles conheciam, mas rejeitavam a Deus. Vieram a alcançar a justificação. E de que forma isso foi feito? Gente, lá em Atos 2, narra que quando Jesus foi entronizado, quando ele ressuscitou, que subiu ao céu, ele foi entronizado. Ou seja, Deus Pai aceitou o sacrifício, os anjos aceitaram o sacrifício, toda toda a comunidade celestial aceitou o sacrifício de Cristo aqui na Terra. E quando ele é entronizado, quando ele é exaltado, é aí que vai se cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo. Lá para os judeus, os discípulos que estavam lá no cenáculo. Então, vou repetir isso. Quando Cristo foi entronizado, quando ele finalmente chegou ao céu, depois da sua vitória, da sua morte, da sua ascensão, ressurreição e ascensão, aí vai se cumprir o quê? Vai se cumprir o derramamento do Espírito Santo para os judeus. Então, aquele derramamento primeiro, lá no cenáculo, eles estavam, Jesus disse, não saiam de Jerusalém, fiquem concentrados, fiquem em oração, vocês vão receber o Espírito Santo. Foi para os judeus. E os judeus davam o maior valor por eles, judeus, terem recebido o Espírito Santo. Mas não foi o povo judeu, foram 120 discípulos que estavam ali no cenáculo. E os judeus não admitiam de forma alguma que os gentios pudessem alcançar a justificação, ou seja, pudessem alcançar o derramamento do Espírito Santo. Mas aqui no verso, ó, que diremos, pois? E os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Gente, os gentios alcançaram o derramamento do Espírito Santo. Isso para os judeus lá de Jerusalém foi uma coisa, eles ficaram irados com isso. Porque, segundo eles, Paulo nos esclarece, eles não aceitavam que os gentios recebessem o Espírito Santo. E em 3 ocasiões eles receberam o Espírito Santo. Por exemplo, Felipe foi enviado para Samaria, samaritanos eram inimigos dos judeus, inimigos fortes dos judeus. Aí o Espírito Santo levou Felipe para Samaria, região central da Palestina naquela época de Cristo. E o Felipe pregou ali aos samaritanos. Cristo já havia iniciado o trabalho lá com a moça lá no poço, a mulher samaritana. E Felipe pregou o evangelho, pregou, e eles foram aceitando, de tal forma que o Felipe mandou que João e Pedro saíssem de Jerusalém, fossem para Samaria, para ajudar na pregação. E João e Pedro foram para lá. Gente. Isso está lá em Atos 5. Eles foram para lá e pregaram de tal forma e se reuniram lá em Samaria buscando ao Senhor com intensidade, os gentios. E aí o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Ou seja, vieram a alcançar o Espírito, alcançar a justiça, a justificação. Isso aconteceu em Samaria com a pregação de Felipe, João e Pedro. Quando essa notícia chegou em Jerusalém, foi um arroubo, foi uma coisa tremenda, eles não concordavam. Gente, no templo de Jerusalém havia uma muralha pequena que protegia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e a lei de Moisés. Esse pequeno muro só era permitido chegar perto dos judeus. Se os gentios chegassem perto desse muro, eles eram passivos de morte. Não podiam, de forma nenhuma, chegar perto daquilo ali. Então, vocês vejam, quando a notícia chegou em Jerusalém que lá em Samaria os gentios haviam recebido o Espírito Santo, foi uma coisa tremenda, talvez até contra o próprio Senhor. Segunda ocasião que eles receberam o Espírito Santo foi lá em Cesareia, na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, ele cuidava de 100 soldados romanos. Aliás, Cesareia tinha uma grande guarnição romana.
Dali eles mandavam soldados, né, para o norte da Europa, para o sul da África, para o Mediterrâneo, para todas as partes saíam legiões, 5.000, 6.000 soldados, para combater, saindo de Cesareia. E o nosso Cornélio era centurião, ele cuidava de um pelotão de 100 homens, mas era um homem temente ao Senhor. Era um homem que dava suas esmolas, era um homem que fazia o bem às pessoas, era um homem que construía igrejas. Então o anjo do Senhor veio e se apresentou a um gentio, chamando pelo nome. O Cornélio, as suas esmolas, as tuas atitudes, as coisas que você faz, chegaram lá no trono de graça do Senhor. Ele me mandou aqui para abençoar você. Aí ele mandou chamar Pedro. Pedro saiu de Jerusalém, foi para Pedro estava em Jope, saiu de Jope, foi para Cesareia, e Pedro se reuniu com eles. Pedro se reuniu com eles e colocou a mão sobre eles, e a família de Cornélio, todo ele e a sua família receberam o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Olha que bênção, um gentio. Quando essa notícia chegou em Jerusalém, foi outro problema seríssimo para o evangelho, principalmente para Paulo, né? E para Pedro, e para João, e para Filipe. Eles queriam acabar com os inimigos judeus que não eram dos partidos de Paulo, de João, de Pedro, de Filipe, queriam matá-los. E a terceira ocasião foi em Éfeso. Em Éfeso, Paulo chegou em Éfeso, pegou algumas pessoas, vocês receberam a unção do Espírito Santo? Eles disseram assim, nós nunca recebemos o batismo do Espírito Santo. Nós somos batizados no batismo de João, lá no Jordão, que isso os gentios falando para ele. Nós somos batizados no batismo de João, que ele pegava o arrependimento. Aí Paulo se uniu com eles, né? Pregou para eles, fez a unção deles, colocou a mão sobre a cabeça deles, e o Espírito Santo foi derramado também lá em Éfeso, que era uma cidade pagã. Quando essa notícia chega em Jerusalém, é outro arrobo, uma coisa tremenda. Bom, olha, um gentio receber o Espírito Santo era uma coisa tremenda, os judeus não aceitavam, porque o judeu pensava que era só eles, somente eles é que podiam receber o Espírito Santo. Eles tinham a Torá, eles tinham a Moisés, eles tinham Deus, eles eram o povo escolhido, eles tinham a circuncisão, eles tinham Abraão, tinham Moisés, tinham Davi, eles é que eram o povo. Mas, felizmente, eles não aceitaram integralmente. Tanto que nós vamos ver isso aqui no capítulo 10. O capítulo 10 diz assim, a rejeição do povo judeu a Deus, né? Ora, temos logo no início aqui, no verso 3, diz assim, ó, porquanto, desconhecendo, ou seja, rejeitando a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus, gente? A justiça de Deus são os seus mandamentos e o seu amor, cujo principal elemento é a graça que contém o perdão, a misericórdia, a compaixão, a piedade, a bondade. Então, eles rejeitaram a justiça de Deus e, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ou seja, eles rejeitaram a justiça de Deus, rejeitaram a lei de Deus, rejeitaram o amor de Deus. Isso ele está falando dos judeus, do povo judeu. E aí vem as rejeições. Ora, já falei aqui, quais foram as rejeições? A primeira delas foi quando Cristo estava sendo julgado, que eles vão dizer o seguinte, ô Pilatos, nós não temos... Pilatos diz assim, esse é o Cristo, o rei dos judeus? Vocês disseram que é rei? Não, nós não temos nenhum rei. O nosso rei é César. E se você chamar Cristo de rei, você pode estar em problemas com César. Nós não temos outro rei. Nosso rei é César. Uma rejeição por parte do povo judeu. Segunda rejeição, quando Pilatos diz, eu tenho aqui um prisioneiro para soltar na Páscoa. Eu vou soltar, então, para vocês o Cristo. Vou soltar Cristo. Não, nós queremos Barrabás. Não queremos Cristo, não. Cristo tem que ser... Nós queremos Barrabás. E soltaram Barrabás. A terceira rejeição vem quando Pilatos pergunta, o que eu vou fazer então com ele, gente? Eu não vejo crime nenhum nesse homem. Crucifica o homem.
Pilatos, você tem que crucificar o homem. Em uníssono, lá em frente ao palácio de Pilatos, crucificam. E, finalmente, né, a última grande rejeição foi quando Estevão esteve perante o Sinédrio, em Jerusalém, e falou ao Sinédrio, aqueles fariseus e saduceus. Né? Lucas diz, no seu livro de Atos, que o semblante de Estevão mudou. Ele começou a falar desde Abraão, foi chegando a Cristo, e disse o seguinte: vocês, os pais de vocês, mataram os profetas, aniquilaram os profetas, e vocês assassinaram Cristo. Quando ele diz isso, ele já sabia que ele ia morrer. Então arrastaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram Estevão. E quem foi o cara que autorizou isso? Foi Paulo. Saulo, na realidade. E as vestes de Estevão foram tiradas dele e colocadas aos pés de Saulo. Ele foi conivente na morte de Estevão. Então, isso é outro espinho na carne que Paulo possuía depois, por haver consentido na morte de um servo do Senhor, que foi Estevão. Gente, você vê a vida desse camarada como era uma coisa triste. Era um homem que não era casado, né? Um homem que vivia só. Aí Deus o escolheu para viver. Ele passa por tantas coisas. Imagine, ao longo da carreira dele, os sonhos que ele teve, vendo Estevão ser apedrejado, por culpa dele. Ele é que decidiu aquilo ali. Ele é que apoiou aquele apedrejamento. Né? Então, isso tudo carregava. Né? O povo judeu foi finalmente rejeitando, até que houve essas 4 rejeições, e Deus ali disse: olha, eu não quero mais vocês. Vocês agora vão ter salvação individualmente. Como povo, não quero mais. Não é que Deus quisesse salvar só os judeus. Não. Deus queria salvar todas as nações, mas que o povo judeu fosse o intermediário de mostrar o Deus dos judeus às outras nações, aos fenícios, aos amoritas, aos amoreus, aos moabitas, midianitas, amalequitas, filisteus. Eles deveriam mostrar Deus a essas nações, mas não fizeram isso. Né? Agora, o capítulo 10, no verso 4, uma coisa muito interessante aqui. Assim, porque o fim da lei é Cristo. Olha só que coisa séria Paulo diz aqui, minha gente. O fim da lei é Cristo. Existem certas religiões, nossos irmãos aí, presbiterianos e metodistas, eles dizem que a lei de Deus foi abolida por causa desse versículo aqui. O fim da lei é Cristo. Ou seja, quando Cristo veio e morreu, a lei acabou. Ora, a lei acabou, então eu posso matar, posso adulterar, posso roubar, posso falar. Não, a lei existe, mesmo na minha consciência. Não? Aqui há 2 interpretações diferentes. A primeira, Cristo realmente é o fim da lei. Mas que lei? As leis cerimoniais. As leis de levar um cabritinho lá para ser morto, as leis civis, as leis de terra. Essas leis, quando Cristo morreu, elas foram abolidas. As leis cerimoniais terminaram, mesmo porque logo depois o tempo vai ser, alguns anos depois o tempo vai ser destruído, e os judeus perdem sua referência. Então, Cristo é o fim da lei cerimonial, das leis das ordenanças. Essas leis acabaram. Mas a outra interpretação, né, que Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, não existe, porque a lei ainda está em vigor. Né? Ou seja, o que está dizendo, o que Paulo quer dizer é que a finalidade da lei é Cristo. A lei moral, essa lei dos 10 mandamentos. O propósito da lei é Cristo, o objetivo da lei é Cristo, o alvo da lei é Cristo. Então, essas religiões dizem que a lei acabou. Gente, a lei é a base de tudo. Já falei aqui para vocês, se não houver lei, não vai haver o quê? Não vai haver pecado. Se não há pecado, não precisa da graça. Se não tem a graça, né, não vai precisar da cruz. Se não tem a morte de Cristo, não vai ter ressurreição. E se não tem ressurreição, nós estamos fazendo o quê aqui? Então, a lei é a base de toda a corrente do evangelho eterno de Deus. Sem ela,
tudo se destrói, né? Portanto, a lei é eterna, a lei existe, a lei está aí para ser guardada por aqueles que estão aguardando a salvação do Senhor. Agora vejamos aqui o verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Poxa, gente, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que Cristo foi ressuscitado. Os tessalonicenses não acreditavam muito nisso. Paulo teve um trabalho tremendo lá em Tessalônica para convencer os nossos irmãos lá que Cristo havia ressuscitado. Eles achavam que a pessoa, quando morria, ô Paulo, quando os nossos irmãos morrem aqui, a gente não sabe o que vai ser deles. Mas eles vão ser ressuscitados. Morreu em Cristo. Então, ele vai apresentar todo o estudo da ressurreição. E, se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, significa que nós também iremos ressuscitar. Agora, quem foi que ressuscitou Cristo, gente? Gálatas 1:1 diz que foi Deus que ressuscitou. João 10:19 diz que o próprio Cristo se ressuscitou. E Romanos 8:11 diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou. Então, foi um trabalho de quem, gente? Da Trindade. Unida, a Trindade unida foi que finalmente ressuscitou Cristo. Quando Cristo ressuscita, é um trabalho da Trindade. Agora, se nós não cremos na ressurreição, como os saduceus não criam na ressurreição, os saduceus não criam nos anjos, os saduceus não criam de forma alguma em muitos parâmetros do evangelho, eles não criam. Quando alguém ressuscitava, eles achavam que aquilo era um fenômeno sobrenatural produzido por alguém. Na ressurreição de Lázaro, havia muitos fariseus e saduceus ali. E Lázaro foi ressuscitado. Agora, os comentários dizem que se Cristo não tivesse dito Lázaro, sai para fora, muitos teriam ressuscitado. Que é tema da nossa lição da escola sabatina. Acho que foi de ontem ou de hoje, não me lembro. Quando Cristo ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram com ele. Isso está lá em 1 Coríntios, lá em Mateus 27:51, se eu não me engano. Quando Cristo ressuscitou, muitos ressuscitaram. E Cristo escolheu 24 daquelas pessoas para irem com ele para o céu. Está aqui, posso até ler isso para vocês. Acho que é Mateus, se eu não me engano, Mateus 27:51. Será que é isso? Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou, quando Cristo ressuscitou, né? Em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, gente, muita gente, quando Cristo ressuscitou, muita gente ressuscitou junto com ele. E Cristo, então, escolheu 24 pessoas para serem os representantes humanos lá no céu. Nós temos no céu hoje 24 anciãos que trabalham ao redor do trono de Deus. Nós cremos que são 24, muitos mais. Cristo escolheu 24 para estarem no céu, representando o ser humano. E lá na ressurreição de Lázaro, se Cristo não se dirigisse especificamente a lá, muitos seriam ressuscitados, porque a palavra de Cristo é muito forte. Ou seja, a magnitude dessa palavra atende a muita coisa. Muitos seriam ressuscitados, mas ele especificou. Então, nós temos aqui a crença na ressurreição. Nós devemos crer que realmente Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, nós também iremos, naturalmente, ressuscitar. Porque não podemos ser como os saduceus, não criam na ressurreição, não criam nos anjos. Isso nos dá, se formos assim, nós estaremos rejeitando uma doutrina específica do Evangelho Eterno, que é a doutrina da ressurreição. Então, diz aqui agora, no 13, gente,
10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, isso aqui, gente, que Paulo está dizendo, todo aquele que invocar o nome será salvo, se naturalmente ele estiver no grupo daqueles que creem. A gente pensa aqui que se a pessoa está buscando a Cristo, que ela está sendo, se ela está buscando a Cristo, ela pode ser salva. Mas ela está crendo, ela foi batizada, veja o que diz lá em João, lá em Apocalipse 21, 27, diz assim, os céus, nos céus só entrarão aqueles que forem batizados. Ou seja, vamos invocar o nome do Senhor, mas nós temos que crer e ser batizados para obtermos, enfim, a coroa da justiça lá no céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Ou seja, Paulo está dizendo, se eu invoco, mas não creio, não há razão nenhuma nisso. Eu tenho que invocar o Senhor, tenho que buscar o Senhor, tenho que achar o Senhor, mas eu tenho que crer naquilo que ele nos deu. Crer no Evangelho Eterno, crer na obra salvadora de Cristo, crer no Espírito Santo, crer em todas as doutrinas que me facilitarão a entrada no céu, além, naturalmente, do batismo. E, finalmente, nós vemos aqui no verso 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Gente, o apóstolo Paulo, muito embora essa imensidão de problemas que ele tinha, ele foi o agente do Senhor para o mundo. Eu pergunto a vocês uma aqui, está dizendo assim, ó, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Gente, Cristo está sendo pregado hoje? Está. Por todos os cristãos, e quando eu digo todos os cristãos, são as religiões cristãs que existem, todas as religiões estão dizendo que Cristo vai voltar. Se você for a uma comunidade, tem uma igrejinha lá na esquina que tem um alto-falante dizendo assim, entre na igreja, Cristo está chamando você, ele vai voltar, ele quer lhe salvar. Isso é o evangelho eterno. Ou seja, nós não podemos ir contra aquela igrejinha lá na comunidade que está pregando o evangelho, está dizendo que Cristo vai voltar. É o que Paulo está dizendo aqui, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Hoje, toda a terra está ouvindo Cristo, com exceção de alguns países, pouquíssimos, mas toda a terra está ouvindo que Cristo vai voltar. E isso os nossos irmãos presbiterianos, nossos irmãos católicos, nossos irmãos metodistas, nossos irmãos da Assembleia de Deus, todos nós estamos pregando. Há uma fusão direta de todas as igrejas dizendo que Cristo vai voltar. Isso é o que Paulo está se referindo, que o nome dele está sendo falado em toda a terra. Toda a terra está ouvindo Cristo voltar. Agora, toda a terra está ouvindo, mas aqueles que creem e forem batizados é que serão premiados com a salvação de Cristo. O problema é a eleição. Cristo, Deus hoje procurando, Deus hoje não, Deus desde o século, desde Adão, formando um povo através do evangelho eterno, através do anúncio que ele vai voltar e através da crença no seu filho, Deus está formando um povo para ele salvar. Então, a salvação é para todas as pessoas. É que nós vimos aí todo mundo pregando a Cristo. Às vezes eu vou com a Rosiméria ali no shopping e quando termina, a moça vem buscar ali o resíduo da organização, eu digo, assim, você sabe que Cristo está voltando? Disse, eu sei, eu sou evangélica. Quase todo, olha, 90% das pessoas que eu pergunto isso, elas dizem que são evangélicas. Então, o evangelho está sendo pregado. Agora, temos que ter os parâmetros da salvação, que são, na realidade, a escolha, né? A escolha que Deus está fazendo para aqueles que creem que são batizados para serem salvos. Foi isso, minha gente, né? Vimos aqui o 9 e o 10, acho que trouxe muito esclarecimento para a gente, e vamos agora abrir aí para nós fazermos perguntas e comentar. Mateus hoje está meio calado, né? Aliás, hoje o Jô não está aí, né? O Jô
senhor fala muito também. Onde eu mais ouvi, estou aqui no Quebrado. É. Eu acho interessante essa questão do espinho da carne, que eu penso que seja justamente isso, né? A lembrança dessas atrocidades que Paulo participou, né? Olha, Mateus, o E, homem foi perseguido mesmo, viu? Era coisa séria. é, Os caras dizem, alguns já dizem que era um problema que tinha no olho, mas eu acho que não é isso. O espinho na eu também carne, acho que não. o espinho na carne era perseguição, açoites, né? Era tanta coisa, gente querendo matá-lo, gente querendo ir É, embora. Acabou que ele, né, quer dizer, vivia em constante provação, cara. Essa é que eram os verdade. espíritos. Né? Eu também, eu acho que é por aí mesmo. É o que a gente passa hoje. É como diz aquele ditado, né? Que a gente planta o que colhe, né? Ele colheu o que ele plantou, porque ele perseguia as pessoas e ele terminou do mesmo jeito, Paulo. Isabela, esse negócio dele perseguir os que eram os cristãos antes dele ter aquele encontro com Cristo, isso corroía a mente dele. Isso acabava com ele. A morte de Estevão, eu tenho uns livros aqui que diz que acabava com a mente dele. Ele tinha que lutar muito contra isso para poder pregar o evangelho. E Deus tinha que fazer um trabalho especial na vida dele para que ele se esquecesse disso e cumprisse a missão para a qual Deus o havia escolhido. Né? Ou seja, você falando, se ele antes ele estava sendo perseguido agora, mas ele perseguiu antes. E isso era uma coisa tremenda na vida dele. Né? Imagina o encontro deles, né, lá no céu, na hora que forem ressuscitados, né? Paulo encontra Estevão, Estevão, como é que é isso? Você que vem. Como é que É, você... é, é aquele caso de Manassés e Isaías, né? Manassés foi um rei de Israel, um rei muito ímpio, só fez coisa ruim, só fez desgraça para o povo de Israel. Aí mandou serrar Isaías. Ele mandou serrar Isaías no meio, né? A tradição diz isso. Aí depois se arrependeu, voltou para Deus, fez uma obra magnífica para o povo de Israel. E foi salvo, naturalmente. Imagina o encontro deles lá no céu. Eu e Israel, mas pois, o que eu estou fazendo aqui, cara? Mandou me serrar no meio, está aqui. Então, são muitas contradições. Aliás, eu ouvi um pastor dizer assim, que ele queria ter um encontro com Paulo e saber, Paulo, como é que foi a sua vida lá pregando o evangelho daquele jeito? Como é que foi isso? Aí Paulo vai dizer para ele assim, olha, me diz como é que é pregar o evangelho no século XXI. Isso é que eu quero saber. É outra dificuldade, né? É outra grande dificuldade. Pois é, gente, nós estamos aí caminhando, daqui a pouco a gente vai terminar Romanos, que é um estudozinho pequeno, mas é muito profundo, né, Jael? São coisas que Paulo É envolveu. muito profundo mesmo. Muita... O Pedro, lá na 2 Pedro 3,16, vai dizer que o nosso irmão Paulo escreve coisas tão difíceis que precisa estudar, pesquisar, estudar para poder compreender o que ele escreve, né? Porque era um cara culto. O cara fez a universidade na Alexandria, fez a universidade de Tarso, fez a universidade de Jerusalém, falava 5 idiomas. Quer dizer, o cara vai escrever como de acordo com o seu conhecimento, né? Lucas também é outro cara difícil de você entender, é um cara culto. Agora, Pedro você já entende tranquilo, né? O Marcos você entende bem, o Tiago, porque eram pessoas do povo, né? Agora, esses que eram mais eruditos, eles escrevem, querem dar glória também ao Senhor naquilo que eles escrevem. Muito bom, gente. Né? Alguém quer levantar algum comentário mais? Se não, vamos aí estudar os capítulos 11 e 12, para nós vermos na próxima terça-feira, né? E já iremos pensando aí, estamos querendo... O que eu pensei, gente, da gente estudar, eu tenho aqui uma bibliazinha, né? Trata tem 35 estudos aqui, mas, olha, são estudos magníficos, viu? Não são estudos direcionados assim como Romanos, como Apocalipse, são estudos de doutrina, né? Então tem aqui as revelações de Cristo, a Santa Bíblia, a criação do mundo, a origem do mal, vida sem pecado, o batismo de Cristo, a ressurreição, a ascensão. São tópicos, né, escolhidos pelo pastor Arilton, ele escreveu isso, para estudarmos. Eu acho que seria interessante, né? Mas, naturalmente, fica na mão de vocês. Porque daqui a 2 semanas terminamos isso aqui, terminamos Romano, né?
Se vocês verem também, podemos estudar um outro livro da Bíblia, mas eu acho muito interessante pegar, assim, todos os pontos doutrinários e estudarmos, né? Isso é interessante também. Mas a gente vê isso. Colocar lá no grupo, né, Israel? Colocar lá no grupo, ver se o povo tem outras sugestões. Eu vou mandar a foto para você dessa Bíblia aqui, aí você põe junto, né? Tá bom? Vamos Nossa, orar, ótimo. então, minha gente. Vamos orar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Diga, Não, Matheus. muito boa essa ideia, Israel. Não, muito Hein? boa essa ideia, Israel. É, Muito boa ideia. porque aqui eu vou mandar para vocês o conteúdo sumário. É muito Isso. legal, né? Eu mando o sumário, vocês terão uma ideia disso. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te somos gratos porque somos imperfeitos, temos também provações, temos problemas, dificuldades, mas a tua graça, Senhor, é maior do que todos os problemas, todas as dificuldades, e por isso nós te agradecemos pela tua graça que é nos enviada, sendo nós não merecedores. Amém. Obrigado pelo estudo da Paulo, pelo estudo de Romanos. É um livro difícil, mas nós estamos estudando e o Espírito Santo está nos ajudando para compreendermos o que Paulo quer dizer. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Dá-nos uma noite de bênçãos, prepara-nos, Senhor, para o dia de amanhã, fazermos as nossas tarefas, abençoa os teus filhos enfermos e dá-nos a tua salvação em graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa Amém. noite a todos. Na terça-feira, Boa noite. o Desirê, você fez aí o printzinho? Fiz, já coloco Tá lá. bom. Então Boa tá certo. noite. Uma boa noite para vocês, tudo de bom. Deus Boa fique noite. conosco, Tchau, né? boa noite, Deus Amém. abençoe. Boa Boa noite. noite.